Boa noite, 14 de junho de 2019. Nós vamos ter 4 semanas sobre a obra do Kardec, o Espiritismo, a vida dele e os precursores, como tudo começou. Lá na metade do século XIX. Então, Allan Kardec, vida e obra. Esse aí, lá do SlideShare, é um material de Portugal, União de Cultura Espiritualista, Olhão, o céu, Algarve, Portugal. É lá onde o pessoal está indo com mais de 50 anos, que é muito boa qualidade de vida. Roque Souza, 18/6/2008. ocel.org. www.ocel.org. Então, os fenômenos espirituais ou espiritualistas, ou espiritistas. Desde os tempos, então, os fenômenos espiritualistas sempre houveram. A mediunidade está em todas as religiões, não importa a sua religião, tem mediunidade. Tem pessoas que têm dom, que se chama profetas, senhores intermediários ou médios. Em 1847, em Hydesville, na pequena cidade do estado de Nova York, aconteceram numa casa de madeira de uma família protestante, batidas. Antes disso, 100 anos antes, na Suécia, Swedenborg, e nos Estados Unidos, Andrew Jackson Davis, já falavam em cidades espirituais, anjos, demônios, visita, visualização de anjos e demônios. Protestantes. Lembrando que o Livro dos Espíritos, os caras que assinam é Tomás de Aquino, Sócrates, Platão, Agostinho, Frei Luís não, o São Luís, então a maioria católicos. Tem um cara que era arcebispo de Olinda, do Ceará, no Pernambuco, né? Só lembrando, pessoal... Que ele tem 2 livros escritos dele pós-morte. Ele era católico, Flávio, mas era espiritualista. Perguntei para o Flávio agora se tinha alguma relação entre o... O Fenelon era sacerdote católico e era espírita também. Perguntei para o Flávio se tinha alguma relação entre o espiritismo e o catolicismo, porque eu vejo que o catolicismo, ele, em geral, ele parece bastante acolhedor com o espiritismo. Eu não vejo tanta crítica do catolicismo e espiritismo. Até porque os autores do Livro dos Espíritos eram católicos, a maioria. Agostinho, São Luís. Uhum. Já de outras religiões eu já vi atacarem mais o espiritismo, mas eu vejo que o catolicismo, ele parece que tem uma boa relação com o espiritismo. Sim. E até mesmo com a Umbanda, né? Pelo menos no Brasil. Até é uma relação entre os santos católicos e os orixás da Umbanda. Mas esse é outro tema. Mas então teve o Fenelon, teve vários sacerdotes que eram espíritas e eram católicos também. E esses outros que eram protestantes, o espiritualismo anglo-saxão chamado, ele não aceita a reencarnação. Se tu pegar o livro de Urântia, não fala em espiritismo nem em reencarnação. Eles têm uma outra visão. E a gente deve respeitar, cada um tem sua visão de mundo, cada um tem sua... Oi? O Estado é laico. Fenômenos mediúnicos ostensivos, então ele pode ser natural ostensivo ou artificial provocado pelo magnetismo, que é um outro estudo que a gente vai tentar ver se acha algum material. Que foi o precursor do espiritismo, o magnetismo. Mesmer, entre outros pesquisadores. Pois Seguro e outros. Presenciado em todas as épocas da história humana e em todas as latitudes. Leste, oeste, norte, sul. Formas estranhas, ruídos insólitos, chamados RAPs, fenômenos sem nenhuma causa. Parapirogênese, que é a produção de fogo à distância, combustão espontânea, poltergeist ou espírito brincalhão, e haunting, casas mal assombradas, sempre confirmando a existência de algo além da vida material. Telepatia, clarividência, psicocinese, todos os fenômenos paranormais também. Lá em cima aparece o Gasparzinho, que é o que representa o chamado perispírito, né, que é o psicossoma, o corpo espiritual. É o intermediário entre o espírito e o corpo. Então, como eu tinha falado, em Hydesville, no estado de Nova York, uma casa de madeira simples, uma família protestante, 3 filhas adolescentes e aqueles fenômenos das pancadas. E começaram para quem conhece o jogo do copo, tábua Ouija, respondendo sim e não, e respondendo pelas letras. Tem várias. E respondeu que era um mascate que tinha sido morto e depois acharam o corpo dele lá. E aí pararam as pancadas. Contar uma história interessante.
Eu nunca participei da brincadeira do compasso na escola, mas eles faziam. Alguns anos depois eu fui descobrir que existia algo que serviu como base para o compasso, que é o tabuleiro Ídia, Isso. né? Então, na brincadeira E do já tem uns compasso... 200, 300 anos. É, Parece que na até a brincadeira do China. compasso, China parece que foi. na brincadeira do compasso já teve ocasiões que eram feitas perguntas e o compasso respondia Os judeus já tinham as exatamente. pedras Urim e Tumim. Então, os povos primitivos, até os povos de Moisés, já trabalhavam. Eu já acompanhei, foram feitas algumas perguntas para algumas pessoas lá na roda que estavam participando. Perguntas que até então essas pessoas não tinham falado para ninguém, e o ser que estava respondendo, ele acertou em cheio. O que que era? Porque eles leem nossos pensamentos. Uhum. Então, só que, pelo que eu vi, era um espírito zombeteiro, acho, porque nesses ele casos contou é muitas zombeteiro. mentiras de propósito. Isso. Ele contou muita mentira para realmente abalar psicologicamente as pessoas que estavam ali. Ele contou umas histórias ali, falou que uma pessoa lá estava grávida, falou não sei o que de outra pessoa, Ia cair tal número na loteria. Sim, então ele caçoou da pessoa ali, né? Espíritos sérios não participam desse tipo de coisa. Uhum. Então, eu recomendo que não participem desse tipo de brincadeira. Muito menos tabuleiro Ouija. Esse é o mais sinistro de todos, né? Inclusive, E até porque hoje em dia a transcomunicação é instrumental. Tem a mediúnica, que é o que a gente vai falar, mas existe por instrumentos, que é tecnologia. Tem até no próprio tabuleiro Ouija, lá tem um panteão de espíritos ruins que governam lá aquele tabuleiro lá, que já teve gente que já entrou em contato com eles e falou que a coisa é sinistra. Os demônios. Então, se você ler Clavícula participem. Salomão e algumas outras. Uns nem eram de Salomão. Se fossem de Salomão, podia fugir dali, porque eu sei que era o Salomão, ele escreveu, tem o Ars Goetia, que é 72 demônios. Tem 72 demônios, e cada um deles é mais sinistro que o outro, pelas descrições históricas, né? Descrições que a gente encontra em relato bíblico, em relato de livro antigo e tudo mais, né? Então, é uma coisa que não se deve brincar, né? Eu gosto de filme de terror. Para quem não sabe, o bode expiatório é de Azazel. Azazel é um dos demônios. O livro de Enoque fala o nome dos demônios. Eu gosto de filme de terror, fantasia, essas coisas, mas quando chega algo que realmente ele põe em contato com algo que tu sabe que não é fantasia, que é real, eu passo longe. Tinha uma série na TV aberta que falava, era sobre casas assombradas, era bem pesado mesmo. Eu gostava de detetives psíquicos, são pessoas que ajudam a polícia a localizar pessoas desaparecidas, bem interessante. Lá nos Estados Unidos eles usam, aqui no Brasil não é usado. É porque as pessoas são falhas, né? As pessoas podem falsificar, assim como os espíritos podem falsificar também. Quem é que está ali? Então, arranhaduras, simples batidas, raps, arrastar de móveis, barulhos. Muitas vezes não conseguiam dormir. E quando eles acharam o corpo desse mascate, Charles Rosman, aí as pancadas cessaram. Era uma maneira de ele avisar, eu estou aqui, me enterraram aqui. 31 de março de 1848, é considerado o início do Espiritismo. Sons tornaram-se mais fortes e vibrantes que nunca. 31 de março de 1848. Então, Kate Fox era uma das três, desafiou aquela força invisível a repetir as batidas que ela dava. 2 dedos, 2 era sim, 3 era não, por exemplo. E aí repetia. Esse desafio foi imediatamente respondido, cada pedido da menina é logo atendido com um novo 1. Você é um espírito? Aí ele batia assim, e aí ia responder, pelo número de batidas. A princípio, sim e não, né? Outros usam o código Morse, algum outro código. Aquela estranha inteligência invisível disse então que era um espírito e tinha sido assassinado naquela casa. Era esse Charles Rosman. Era um vendedor ambulante. Um antigo inquilino o mataram por questões de dinheiro, enterrando seu corpo numa adega a grande profundidade. E aí depois eles escavaram e acabaram achando os ossos. Teve até um filme que fala mais ou menos parecido, que o cara começa a quebrar a casa toda. Não sei se tu viu aquele filme. Ele escutava as batidas
E não lembro o nome do filme agora. Mas era parecido, era nesse estilo aí. Mas acho que é baseado nesse fato aí. Eles só adaptaram. Né? Paris, 1848, aí começaram os fenômenos das mesas girantes por toda a Europa, principalmente Paris. No início era mesmerismo, magnetismo, muitos eram fraudados mesmo. No próprio filme do Kardec, ele examina uma seção e embaixo do chão tinha um imã, então muitos usavam um imã para repelir para a mesa subir. Agora, outras sessões que ele assistiu, que a mesa subia 1 metro, 2 metros, um imã não consegue repelir tanto assim, para a mesa subir quase até o teto. Então, as mesas girantes. Turntables. Fenômeno das mesas girantes ou dança das mesas. Na fase inicial, perdurou até 1870, objetos de curiosidade, vestimento especial nos salões nobres europeus. Então, as mesas começavam a se mexer, a balançar. Só que eles levavam aquilo de uma maneira brincalhona, né? Então, várias pessoas impunham as mãos e a mesa levantava. E respondia as perguntas também. Só que enquanto está sim, não, é tranquilo. Mas quando começa a responder questões filosóficas, o negócio fica mais... Ainda que muito lento, produziu resultados excelentes. Assim chegou às mesas girantes ou falantes. Usavam pranchetas, usavam a corneia e aparelhos, até chegar ao lápis propriamente. Né? Na época ainda era bem primitivo o lápis. Era usada a pena ainda, né? As mesmas movidas em todos os sentidos, giravam no ar, giravam sobre o dedo dos experimentadores, sem que se descobrisse qual a causa tais movimentos. E o Kardec, como ele era cético, ele começou, mas a mesa não tem cérebro, não tem nervos, como é que ela pode responder perguntas? Tem que ter uma inteligência por trás disso. Aí ele começou a se aprofundar. E começou a fazer perguntas. Depois de dois convites que ele se negou, aí o cara diz, não, a nossa reunião é séria, inclusive ele tinha uma pilha, umas 300 folhas já, tudo isso aqui a gente já tem de resposta, o nosso trabalho é sério. Aí ele foi, e ele mesmo começou a ter resposta, inclusive sobre o passado dele, que ele foi sacerdote druida, na época da Gália ele era Allan Kardec, aí ele passa a usar esse pseudônimo a partir daí, e não mais Hippolyte Léon Denis Rivail, que até os 50 anos ele tinha vários projetos científicos, participava da Academia de Ciências de Paris, dava aulas, traduzia inglês, alemão, francês, várias línguas, e ele acabou sendo até expulso da academia por estudar o espiritismo. Mesmo ele tentando convencer os colegas dele que aquilo era sério, era usado o método positivista de Augusto Comte, mesmo assim eles não aceitaram. Era motivo de diversão. Os médicos eram convidados a provocar tais fenômenos para a diversão e curiosidade dos presentes. O filme do Kardec é muito bom, porque foi vale a pena, mesmo que não seja espírita, para entender qual as circunstâncias da época, como é que ele fez, a ajuda que teve da esposa, a ajuda que teve das médiums, 2 adolescentes, mais uma outra já adulta. Desinteresse pela rotina. Com o passar do tempo, frívolos interesseiros foram se afastando, só ficando na observação tais fenômenos, investigadores sérios, interessados no estudo da origem científica do acontecido. Lembrando aquelas aulas anteriores lá filosóficas, do Kuhn, Thomas Kuhn, aí houve anomalias, lembrando aquele gráfico, anomalias, aí eles passam como estudar essas anomalias, que hoje chama psicologia anomalística, para substituir a parapsicologia. Os fenômenos existem, que nem o fenômeno UFO. Então vamos estudar o que tem por trás disso, de maneira séria, científica. Ectoplasma é uma energia produzida dentro das células, mas quando ele é exteriorizada, ele é C130 e poucos, H700, é uma forma, não existe fisicamente, ele é extrafísico. É produzido pelos químicos, os espíritos químicos, desencarnados químicos.
e tem cheiro de enxofre, entre outros, ozônio, fica um cheiro de ozônio no ar. Se tu olhar a forma, tu diz, tá, mas como é que pode ter uma substância assim? Tem 130 e poucos de uns, 60 de outros. Uma forma bem... Aceita a existência de uma interferência espiritual nos acontecimentos. E o próprio Kardec começa, se é inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Lei de ação e reação, causa e efeito. Então, em 1854, o professor Hippolyte Léon Denis Arrivail tomou contato com o fenômeno das emissões girantes. O senhor Fortier, que é esse que era o magnetizador, o Kardec já estudava magnetismo já há 15, 20 anos, pelo menos, estabeleceu amizade em virtude de seus estudos sobre o magnetismo. E aí ele começou a participar. E eu entrevia naquelas aparentes utilidades de passatempo que faziam daquele fenômeno qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei resolvia estudar a fundo. Esse é o verdadeiro espírito científico. Vou estudar, não vou simplesmente dizer isso não existe, ou isso não vai contra o status quo. Tive o ensejo de ver comunicações contínuas, respostas a perguntas formuladas, algumas vezes mentalmente, o que acusava a intervenção de uma inteligência estranha. Como o Harlan falou, eles respondiam ao pensamento, muitas vezes antes da pessoa formular a pergunta, eu já respondi. Isso acontece também na transcomunicação instrumental. Vem a resposta, muitas vezes antes da pessoa emitir a pergunta propriamente dita. Efeito inteligente, causa inteligente. Tudo uso da lógica, né? Aquela lógica lá do Aristóteles. Um dos pontos de partida da doutrina. Tinham duas explicações na época. A maioria dizia que eram os próprios médiuns, por telepatia e por telecinesia, telecinese, por ação à distância, mente sobre a matéria, produziu seu nome. E a teoria espirítica diz não, que eram espíritos encarnados, já não tinham mais a matéria física, que então tinha as duas explicações para a época. Tem livros, se tu pesquisar, tem livros de 300 e poucas páginas dizendo que é leitura de pensamento, telecinese, pessoas que eram contra o espiritismo. E tinha aqueles que acabaram aceitando. Muitos eram descrentes, como o Oliver Lodge e outros. O próprio Kardec era descrente, mas estudando os fatos, William Crookes e outros acabaram descobrindo que eram espiríticos mesmo. William Crookes estudou 3 anos Spirit Cat King. Ele inventou o talho, inventou o tubo de raios catódicos, que é das televisões antigas, tudo descoberta do Crookes. Prêmio Nobel, né? Ele, Charles Richet e outros eram prêmios Nobel. O Charles Richet na parte das alergias. Então, Hippolyte Léon Denis Arrivail tomou conhecimento dessa missão de codificador. Aí foi dito a ele, não, tu vai organizar isso tudo aí. E ele perguntou, se eu falhar, nós vamos escolher outro. Se tu falhar, nós vamos escolher outro. E quem estava por trás é o Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo, né? Então, para aqueles que não botam espiritismo, quem está por trás do movimento é o próprio Cristo. Uma noite manifestou-se Zéfiro. Eu tenho para mim que esse Zéfiro é o mesmo que faleceu há pouco tempo atrás, o Valdo Vieira. Porque tem até um livro que o livro é Zéfiro. Então ele mesmo se intitula Zéfiro. Aí, por um motivo ou outro, ele se afastou do espiritismo, mas na época ele ainda era espírito. Declarando seu espírito protetor. Contou-lhe que o conheceram em uma existência anterior, no tempo dos druidas na Gália. E aqui vou fazer um adendo, que a maioria dos espíritos não aceita, mas eu pessoalmente eu acho que tem fundamento. Para mim, o Chico é o Kardec reencarnado. E é interessante que o Chico era muito amigo do Valdo Vieira, inclusive escreveram livros juntos, Evolução em Dois Mundos e outros. Evolução em Dois Mundos é fantástico, cada um escreveu um capítulo, ou uma página, e o Valdo e o Chico lá na cidade natal dele, e o Valdo na outra, para onde o Chico foi depois. Então, no início eles eram amigos, depois acabaram se separando. E na época dos druidas, na Gália, lá da época dos celtas, quando o rivais se chamava Allan Kardec, por isso que ele começa a usar o termo. Ele até foi criticado por isso, por que tu não usa o teu nome mesmo? Ele resolveu separar para não confundir vida acadêmica com a vida, os estudos espiríticos propriamente. Tem mais uma partezinha ali.
Zéfiro revelou, Rivaio, sua missão de codificador da doutrina, para a qual seria convocado pelo Espírito de verdade, que é o próprio Cristo. Anunciado lá em Pentecostes, o Consolador prometido, vai fazer lembrar todas as coisas, os filhos e filhas profetizarão, Paulo já falava isso. Em 1857, Livro dos Espíritos, 2 anos depois, não, 3 anos depois, 4 anos depois, Livro dos Médiuns, 1861, 3 anos depois, Evangelho segundo o Espiritismo, baseado no Sermão da Montanha. Então, muitos dizem, é Bíblia Espírita. Não, não é Bíblia Espírita, ele é baseado na Bíblia Católica, só o Sermão da Montanha, e aprofundado. O Gandhi já dizia que se tu deixar só o Sermão da Montanha, e mesmo que tu destrua todo o resto, o Sermão da Montanha resume tudo. O Céu e o Inferno em 65 e a Gênesis em 68. E após a morte de Kardec, obras póstumas. Oi? Fala sobre a identidade do universo, da Terra, a Gênesis de Moisés, faz um comparativo com o estudo da Bíblia mesmo. E no Obras Póstumas ele diz, é dito para ele, no final deste século, que é o século XIX, ou no início do outro mais tardato, vai voltar. Então, entre 1860 a 1910, que é o nascimento do Chico Xavier, em 1910. Para aqueles que não aceitam o Chico como a reencarnação do Kardec, eu faço a pergunta, quem seria então, se não é o Chico? Fisicamente ele tem certa semelhança, isso aí é um dado. Tem alguns que dizem que era o outro lado de Minas, o Barzanufo, mas o Barzanufo não tinha nada a ver fisicamente. Tinha a ver em termos de conhecimento, mas não em termos de... E alguns alegam, porque o Chico não tinha conhecimento. Será que um cara que não tem conhecimento vai escrever Parnas de Além-Túmulo? Mais de 100 poetas dos poetas parnasianos? Porque mal ou bem eles tiram da mente do médium. Ele tem que ter algum conhecimento prévio para... Se ele é totalmente ignorante, como é que ele ia produzir uma... E são 480 livros, né? Que ele produziu mediunicamente. Allan Kardec, o homem que aceitou o compromisso, codificador, os ensinos dos espíritos, organizou o livro dos espíritos. E as demais obras consolidaram o espiritismo, realizou sua tarefa, condenou. E ainda fez a Review Espírita, que era a revista Espírita, que até pouco tempo atrás ainda existe, né? Mas na época foram 10, 15 anos seguidos. Isso ele fez durante 10 anos, pelo menos. Depois acabou falecendo, desencarnando. Mas ali está o túmulo dele, em Père Lachaise, lá na parte leste lá de Paris. 31 de maio de 1869. Pelo Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase do progresso moral, que é essa consequência inevitável. E eles fizeram um dome, tipo, no estilo druida mesmo, para fazer o túmulo dele. Epitáfio de Kardec, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Natre, morrer, renaître e progresser sans cesser, teles la loi. Essa é a lei. Nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre, tal é a lei. Maria Souza, Olhão, Portugal. Por hoje é isso só. Um abraço, vamos ver quem está ali. Salete Rosa. Ana Paula Rosa Delfino, Bukowski. Adriano Pires. Salete Rosa. Alcides Carvalho. Ana Paula Delfino. Pepe Viana. Hermínio Mazuco Pacheco. Beto Madeira está ali do lado. Emefsul está ali do lado. Gilmar Margil. Alcir Caetano. Simone Bortolato. O Jacques Sorato. O Jacques ele é evangélico, mas tem a mente aberta. Laudeci Badio Alves, Wagner Silva, Xande, Manu Feliciano. Um abraço para o Jacques. O Jacques é o único cara que tem doutorado, apresentou a tese dele lá nos Estados Unidos esse ano, e ele tem, a Bíblia dele é interessante, é a Bíblia dos pastores, ela mostra as 9 vindas de Jesus depois de ser crucificado. A última para 400 pessoas, quando ele sobe, para os 2 discípulos de Maú, para Maria Madalena, a primeira, para os 11, para os 12. Então, várias aparições. Ele ficou durante 90 dias, 3 meses, até subir ao Pai. Então, Jesus já voltou. Para quem está esperando que ele vai voltar, eu tenho uma notícia triste para vocês, ele já voltou. Voltou 9 vezes, depois subiu. E para que voltaria hoje em carne, para ser morto de novo? Não teria sentido, né?
Pior ainda aqueles que pensam que ele é o próprio Deus, que aí o homem teria matado Deus. Como é que o Criador, a criatura mataria o Criador? Hã? Mas tem um dos filósofos da época, o Denis Diderot, que dizia: como é que eles vão matar Deus, matar o Filho de Deus para satisfazer? É mais ou menos isso, é como se tivesse matado o próprio Deus. Um abraço a todos, semana que vem continuamos aí.